Se você tem um bom gosto musical, com certeza reconheceu essas notas, mas talvez não saiba que por trás da letra e do sombrio clipe lotado de simbolismos, existe uma história real de dor e sofrimento que causou a morte de um dos membros do grupo e que ainda hoje ameaça a banda. Hoje vou revelar pra você a história por trás de Other Side do Red Hot Chili Peppers. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Lançada como o terceiro single do álbum Californication, na música Other Side, o Red Hot usou diversos símbolos e metáforas para expor uma terrível batalha que já havia tirado a vida de um dos membros do grupo e ameaçava fazer o mesmo com o restante, o vício em drogas. Para entender o clipe e a letra de Other Side, precisamos conhecer o problemático passado dos integrantes da banda com as drogas. Desde o nascimento do Red Hot no início dos anos 80, a banda ficou marcada não só pelo seu som animado, mas também pelo intenso abuso de entorpecentes. Em sua autobiografia Scar Tissue, de 2004, Anthony Kiedis conta que fumou erva pela primeira vez aos 12 anos de idade, junto de seu pai. Apenas 2 anos depois, Anthony teve sua primeira experiência com heroína. Conforme os anos foram passando e o Red Hot foi crescendo, o vício do vocalista foi se tornando um fardo cada vez mais pesado, chegando ao ponto de Kidd ser expulso da própria banda pelo produtor Michael Beinhorn em 87, o qual só permitiu o retorno do vocalista após ele se limpar na reabilitação. Outro integrante que também lutou por anos contra o vício foi o guitarrista Hilo Slovak, que, infelizmente, perdeu essa batalha após sofrer uma overdose em 88, aos 26 anos de idade. Segundo Anthony Kiedis, esse episódio marcou o ponto mais baixo da banda. Meu melhor amigo morreu, e isso definitivamente me destruiu emocionalmente, mas continuei usando heroína mesmo assim, até que chegou num ponto onde as drogas e o álcool não podiam mais desligar o barulho na minha cabeça. Foi aí que, aos 27 anos, Kiedis usou os últimos $10.000 de sua conta para entrar numa clínica de reabilitação, o que provavelmente salvou a sua vida. Ainda em 88, Slovak foi substituído por outro grande guitarrista, o jovem John Frusciante, que infelizmente não soube lidar muito bem com a fama e acabou sucumbindo no mesmo vício de Slovak, chegando ao ponto de ele não conseguir mais se apresentar nos shows e acabou deixando a banda em 92. Assim como Kiedis e Slovak, Frusciante se afundou no consumo de entorpecentes, que foi piorando com o passar dos anos, e John já começava a dar sinais de que estava próximo de seu fim. O baixista Flea, com quem John nunca perdeu contato, tentou por anos convencer o amigo a buscar tratamento, mas ele só resolveu buscar ajuda no começo de 98, após sofrer 5 overdoses. Felizmente, John também se recuperou e alguns meses depois conseguiu retornar para o grupo para trabalhar no próximo disco do Red Hot, Californication, álbum que marcou o renascimento da banda californiana que, até então, se encontrava meio ruim das pernas. Inclusive já contamos essa história nesse vídeo onde deciframos a faixa título do álbum. E uma das primeiras músicas que a banda escreveu ao se reunir novamente foi a canção Other Side, que resumia toda essa situação obscura que vinha assombrando a banda há anos. Em entrevista, Frusciante revelou que ela é sua música favorita do álbum, já que tem um enorme significado emocional para ele, e acrescentou que a letra diz respeito à intensa batalha entre o consciente e o subconsciente. Na letra de Other Side, vemos uma narrativa obscura que se assemelha muito à jornada de Anthony Kiedis e John Frusciante contra o vício, mas que também serve como tributo ao falecido guitarrista Hilo Slovak, e podemos ver as semelhanças logo nos primeiros versos da canção. Por quanto tempo eu vou deslizar, me separar do meu lado? Anthony pode até ter saído do fundo do poço, mas como todo dependente químico, ele sabe que basta um único deslize para ele acabar sucumbindo novamente ao vício, que o distancia de seu lado racional. Aliás, Kiedis consumia tanto entorpecente que ele chegou a um ponto no qual o uso se tornou parte natural da sua rotina, e ele já não conseguia mais enxergar a dependência química como uma coisa ruim, o que ele deixa claro no verso.
Não, eu não acredito que seja uma coisa ruim. Em meio a tanta angústia e dificuldade, ele pensa várias vezes em fazer uma coisa terrível, que, assim como ele nunca termina a frase, ele nunca colocou em prática. Provavelmente devido ao fato de que ainda existe nele uma pequena dose de sanidade e esperança que o impede de fazer o pior. Cortar a minha garganta é tudo que eu sempre... No desenrolar da música, ele também faz várias referências ao falecido amigo Hilo Slovak, como se Anthony, ao olhar uma antiga fotografia, se lembrasse dos velhos tempos ao lado do amigo, que nunca conseguiu voltar a ter uma vida normal após ceder ao vício. Eu ouvi sua voz através de uma fotografia. Pensei a respeito, revivi o passado. Depois que você descobre, não tem mais volta. No livro Scar Tissue, Anthony fala um pouco sobre a morte de Slovak, dizendo que ele ficou tão abalado que nem mesmo conseguiu ir ao funeral. Ao invés disso, ele resolveu ir para o Havaí para se limpar dos entorpecentes e afogar seu luto nos mares cristalinos daquele lugar, o qual nessa música ele menciona como um cemitério onde me casei com o mar. Aliás, assim como aquela experiência com a natureza foi essencial para que Anthony Kiedis seguisse em frente, fazer vídeos como esse aqui só é possível graças à sua companhia e o seu like. Então já clica aí no joinha para que esse vídeo chegue em outras pessoas que, assim como você, também apreciam uma boa música. A letra continua retratando a sombria jornada, agora contando sobre o doloroso processo de desintoxicação pelo qual Kiedis e Frusciante passaram. Derramo minha vida num copo de papel. O cinzeiro tá cheio enquanto eu vomito. Normalmente, em centros de reabilitação, os remédios usados para os tratamentos são servidos em pequenos copos de papel. Alguns desses centros também permitem que os pacientes fumem, pois isso tornaria o processo mais suportável, principalmente na fase de abstinência, onde os vômitos são um sintoma muito comum. Nos próximos versos, vemos o protagonista sendo fortemente seduzido pela droga, que agora é uma personagem da trama, representada por uma estrela vermelha. Ela quer saber se eu ainda sou uma pessoa fácil. Uma estrela vermelha está na minha cama. Aperte o gatilho que eu puxo o fio. Ele claramente acaba cedendo à sedução dos entorpecentes, já que puxar o fio é uma referência à aplicação por injeção, enquanto a expressão aperte o gatilho remete a algo que pode acabar com a vida dele. E antes do belíssimo solo de John Frusciante, a música entra num denso e pesado interlúdio, que representa o efeito da droga em seu ápice e, é claro, suas terríveis consequências. Me deixe ligado, me leve numa viagem pesada, acabe comigo e me deixe do outro lado. Eu grito e digo que ela não é minha amiga. Eu acabo com ela e então ela surge novamente. Por mais que a droga te leve ao êxtase, ela acaba tirando tudo de você e te deixando do outro lado, ou seja, no além. Aqui fica claro que a inspiração para o nome da canção nada mais é do que o resultado final na jornada do abuso de drogas, a própria morte. E assim como a letra, o videoclipe de Other Side também é carregado de referências e simbolismos que se conectam com o tema central da canção. Nele, vemos uma cidade sem cores, caricata e desproporcional, num cenário que pode ser considerado como um pesadelo do protagonista. O clipe começa com o personagem principal caído num abismo, com grandes asas vermelhas quebradas. O personagem, que diga-se de passagem, lembra bastante Hilo Slovak, parece estar à beira da morte. As asas vermelhas representam um elemento fundamental para o seu trágico fim, que mais pra frente você vai entender. Ele começa a ver a própria vida passando diante dos seus olhos, lembrando do sombrio caminho que o levou até aquele ponto. Primeiro, ele lembra de estar numa ambulância, sendo socorrido às pressas para o hospital. Chegando lá, os médicos colocam nele uma máscara de oxigênio, momento no qual ele acabou apagando e sendo enviado diretamente para o mundo do subconsciente, onde seus maiores problemas se revelam através de representações assustadoras. No seu inconsciente, o personagem luta desesperadamente contra o seu próprio vício, representado por um monstro gigante que cospe fogo. Se vendo incapaz de derrotar o vício, ele tenta fugir através de uma escada, mas logo percebe que está num labirinto onde todas as saídas levam para o mesmo lugar.
Isso pode representar a situação angustiante de muitos dependentes, que tentam buscar a saída em outras atividades, mas muitas vezes acabam encontrando gatilhos que os levam de volta para o labirinto da dependência. Enquanto isso, os membros da banda vestem preto, como se estivessem de luto, e aparecem em representações distorcidas das suas funções na banda. Chad Smith aparece tocando bateria num relógio, uma vez que o baterista é responsável por manter o tempo da música. Flea aparece tocando em fios de alta tensão, uma vez que ele representa toda a energia da banda. Anthony Kiedis aparece sereno e entoando os versos com calma, bem diferente da persona saltitante e expressiva que vemos nos outros clipes do Red Hot. Por fim, Frusciante aparece tocando uma única e gigante corda, uma vez que ele representa o fio condutor que une a sonoridade da banda. Eventualmente, o protagonista consegue encontrar a saída, mas durante o caminho, ele é colocado diante do seu último e mais difícil desafio. Esse quadro, com um rosto feminino e apenas um olho, representa a ilusão, e os grandes lábios vermelhos representam a perigosa sedução das drogas. Ele chega a olhar para a escada como se quisesse continuar subindo, mas é logo seduzido por aquela armadilha, e a partir daí, ele é obrigado a enfrentar a sua própria sombra, que sai dos seus pés e começa a lutar contra ele. Como já explicamos no vídeo de Stairway to Heaven, a sombra representa os aspectos negativos da nossa personalidade, segundo o psicólogo Carl Jung. Isso mostra que, muitas vezes, o seu maior inimigo pode ser você mesmo. Infelizmente, o personagem desiste de lutar contra si e cede à sedução das drogas. A princípio, aquilo parece funcionar muito bem. Ele fugiu dos seus problemas e agora voa feliz acima de tudo e de todos, até que chega um corvo gigante e começa a atacá-lo impiedosamente. Simbolicamente, o corvo é a representação da morte, que assim como na letra da música, é o único resultado do caminho das drogas. Finalmente, o corvo derruba o protagonista de um penhasco, do qual ele cai de forma desamparada até chegar no abismo, o seu fim. A cena final é a mesma que vemos no início, simbolizando o interminável ciclo da dependência, com a busca pelo auge do prazer momentâneo, seguido pelo abismo em que ela te afunda, resultando em mais uma tentativa frustrada de fugir do vício. Pois é, por ser uma banda que costuma ter músicas tão animadas e vibrantes, você talvez nunca tenha imaginado que Red Hot trazia temas tão sérios e sombrios nas suas canções. Mas sim, eles fazem isso, e de uma forma incrível. É só clicar nesse vídeo aqui que você vai entender do que eu tô falando. Muito obrigado por ficar com a gente e te espero no próximo vídeo.